Ontem do presidente Lula no Reino Unido em relação ao Banco Central. Lula declarou que o presidente do Banco Central não tem compromisso com o Brasil. O presidente voltou a criticar a taxa de juros de 13,75% ao ano, valor que foi mantido na semana passada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o economista Hugo Garbi. Como vai o senhor? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom domingo a todos. Bom, não é de hoje que o presidente Lula vem criticando o presidente do Banco Central, mas pelo menos nessa declaração de ontem ele eleva um pouco mais o tom. Agora faz até um ataque pessoal dizendo que ele não tem compromisso com o Brasil. Do ponto de vista econômico, a gente sabe que não se reduz juros de uma hora para outra, mas para o mercado, o que fica essa sinalização e em relação à declaração do presidente Lula? Olha, Tiago, é muito claro para o mercado que o Banco Central, né, eu nem vou aqui individualizar o Banco Central só na figura do Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central, porque o Banco Central ele é um órgão técnico, é um órgão que tem muita gente competente, né, muitos economistas de primeira linha, se você for analisar até mundialmente falando, com renome, e é um órgão técnico. Então o mercado, de uma forma geral, ele entende que o Banco Central tem feito o seu dever de casa, a sua lição de casa até aqui. De uma forma geral, o Banco Central brasileiro, se a gente for comparar com os outros bancos centrais do mundo, comparado, por exemplo, com o Banco Central americano ou com o Banco Central europeu, ele foi o mais competente até aqui no combate à inflação. Nós fomos o primeiro Banco Central a elevar juros lá no começo da pandemia, e foi essa iniciativa precoce que acabou fazendo com que a inflação brasileira, hoje, se comparada com outros países, seja a primeira a ter indícios de decréscimo, né? Então, eu acho que o mercado sabe que hoje a gente, sim, tem uma taxa de juros alta, mas é uma taxa de juros necessária para o momento que o mundo está vivendo, se a gente for comparar com outros países, inclusive desenvolvidos, e nem comparando com a realidade aqui da América Latina, que é uma realidade desastrosa. Na sequência, a pergunta de José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito. Eu queria saber sobre esse constrangimento que o presidente está fazendo sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E as informações que eu tenho, acho que a informação do mercado, é de que ele não vai ceder e essa tentativa de fazê-lo renunciar não vai dar certo, né? Mas depois dele vem um indicado do Lula. Isso preocupa o mercado? Como é que está vendo exatamente essa indicação futura? Bom dia, Zé Maria, prazer falar com você. Olha, o indicado do Lula, ele tem um viés econômico. É um bom economista, um economista com uma boa formação. O medo do mercado, né, e o medo, de uma forma geral, dos especialistas em economia, é que a economia, de forma geral, ela depende das ações políticas. Você não faz economia sozinho, sem nenhum preparo, sem nenhuma ação política. E quando você mistura ações políticas, estritamente políticas, sem um viés técnico, sem um viés de ortodoxia econômica, sem analisar o que é literatura, e é uma literatura já extensa, tá? A gente está falando de 200 anos de pesquisa, com o que dá certo e o que não dá certo, o resultado ele é desastroso. Então, uma coisa é fato, baixar a taxa de juros na canetada não dá certo em nenhum lugar do mundo. Vamos usar o exemplo do que não deu certo, vamos olhar a Argentina. A Argentina quis baixar a taxa de juros sem elementos para isso, hoje vive uma inflação de 100% ao ano. A gente quer chegar lá, né? Eu acho que não. Na Turquia, por exemplo, a Turquia é um outro exemplo na Europa que não deu certo. O governo fez uma intervenção direta no Banco Central e hoje a Turquia sofre com a inflação há anos e não consegue sair desse ciclo vicioso. O Brasil é um vencedor no pós-plano real. Eu acho que a gente não pode perder esse resgate histórico que nós temos, né? Esse resgate de que nós vencemos a hiperinflação. Essa inflação que nós estamos vivendo hoje,
ela é passageira, né? É um ciclo que vai terminar em 1, 2, 3 anos e a gente volta com uma taxa de juros mais equilibrada nos próximos anos. Precisa ter um pouco de paciência, porque nós ainda estamos sofrendo os efeitos do pós-pandemia. Ô, professor, qual a expectativa dos economistas para a aprovação do texto final do arcabouço fiscal? A gente tem acompanhado bastante esse assunto. As novas regras fiscais devem causar quais efeitos no país? Olha, de forma geral, o arcabouço fiscal, ele mantém a mesma carga tributária do país. O que era esperado é que o arcabouço fiscal traria uma diminuição de despesas da máquina pública, porque o grande problema de desenvolvimento e crescimento econômico que nós temos no Brasil é o peso da máquina pública, né? Ou seja, você tem uma máquina pública inchada. E, na verdade, o que acontece é que nós mantemos ou incrementamos os gastos públicos e, do outro lado, né, do lado da receita, houve uma divisão ali, ou seja, mudança de linhas. Alguns setores vão pagar mais impostos, outros setores vão pagar menos, mas, de forma geral, a carga tributária não mudou. Então, não foi, de certa forma, uma surpresa positiva para o mercado de uma forma geral. Então, o que era esperado era uma mudança um pouco mais profunda. Mesmo assim, para ter uma queda da taxa de juros, precisa ter uma expectativa dos economistas do Banco Central de que nós, quando eu falo nós, eu falo da sociedade civil brasileira, né, o cidadão brasileiro, de ter uma menor carga tributária e uma responsabilidade fiscal mais profunda no longo prazo. E só com a aprovação do arcabouço fiscal é que os técnicos do Banco Central vão ter essa certeza ou não. Então, acho que é importante destacar aqui é que a economia ela é uma ciência complexa que tem diversas variáveis. E grande parte dessas variáveis importantes estão na mão do governo hoje, que é a responsabilidade fiscal, redução de gastos públicos, né? Tudo isso influencia na forma como você vai ter o reflexo na inflação e, posteriormente, na queda de taxa de juros. O senhor acha que no segundo semestre haverá espaço para o Banco Central começar a reduzir a taxa de juros, agosto, setembro, na reunião do Copom, enfim, a primeira do segundo semestre? Olha, Tiago, tem um termo em economia que a gente fala que é ceteris paribus, né? Ou seja, tudo mais constante. Então, a gente analisando hoje, né, e aqui no comecinho de maio, se tudo mais constante que a gente espera que vai acontecer, se não tiver nada de muito diferente no caminho, é possível sim e bastante provável que a taxa de juros comece a cair a partir do segundo semestre. Eu acredito que no último trimestre. Então, estou falando ali de outubro, novembro, dezembro, já deva ter uma redução nas taxas de juros. Mas é preciso que a gente, né, governo, né, situação e oposição, ajude o ambiente econômico para que nós tenhamos uma redução mais consistente nas taxas de juros. Como eu disse, é importante esse comprometimento fiscal para que a gente consiga, a partir do segundo semestre, ter uma redução significativa na taxa de juros no Brasil. Economista Hugo Garbi conversando conosco na Jovem Pan, José Maria Trindade. Sobre essa relação política e economia, né, é uma equação que sempre um depende do outro, né? Atualmente, a gente vê que o governo não tem uma base sólida. E isso vai dificultar a aprovação do arcabouço fiscal e, principalmente, de uma reforma tributária. Isso também contribui com a inflação, ou seja, com a taxa de juros? Contribui, Zé, porque, de forma geral, as expectativas, né, a economia também é uma ciência de expectativa. Por quê? Você só tem geração de emprego e renda, e grande parte da geração de emprego e renda que nós temos no Brasil são proporcionadas pelo pequeno, médio empresário. Se você tem uma situação política que é nebulosa, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, né, qual é o desfecho da situação política no Brasil, o empresário, que é o grande gerador de emprego e renda no Brasil, ele adia investimento, ele adia geração de emprego e renda, e com isso a gente tem o que a gente chama de estagflação, né? A gente tem um perigo grande hoje no Brasil de entrar em estagflação, né, que é aquela estagnação econômica com inflação e com recessão econômica. Por quê? Porque
a gente não tem a segurança jurídica e a segurança política necessária para que os empresários investam numa nova fábrica, para que eles abram mais lojas do seu comércio, né? Todo mundo acaba esperando para ver o que vai acontecer. Então é importante ter esse ambiente político também saudável, as aprovações necessárias no Congresso, para que a gente consiga ter um ambiente econômico saudável para geração de emprego e renda para a população mais pobre, que é a que sempre mais sofre com a guerra política e econômica, e também, voltando, né, para que a gente tenha condição econômica de ter um decréscimo nas taxas de juros a partir do segundo semestre. E o senhor citou o quanto as crises econômicas, políticas internacionais atingem o Brasil. E aí a gente pode citar a crise bancária dos Estados Unidos, a situação da inflação no Reino Unido, a guerra na Ucrânia, é claro, e a previsão de crescimento menor do PIB chinês? Tem sim um impacto, muito boa a sua pergunta, porque a macroeconomia, né, ou seja, o ambiente econômico internacional, ele também não é bom, né? A China, que é o grande propulsor, a China hoje é a grande parque industrial do mundo, também sofre com os reflexos do pós-pandemia. A gente tem na Inglaterra hoje uma inflação de 10% ao ano, né? Isso era inimaginável, a maior inflação em 40 anos. Estados Unidos com 8%, quase 10% ao ano. Então o mundo inteiro sofre com condições econômicas desfavoráveis. 4 bancos quebraram nos Estados Unidos nos últimos meses, né, reflexo de tudo isso que a gente vê, que a gente viveu em 2020, 2021 e 2022 durante a pandemia, né? Então, o mundo todo está se readequando a essa nova realidade econômica, mas eu diria que o impacto internacional, a gente não pode colocar a macroeconomia, o impacto internacional, como um grande impacto para o Brasil. É natural que isso impacta, né? Hoje a Bolsa brasileira, né, a Bovespa, ela vem sofrendo com essa alta taxa de juros americana, ou seja, é preferível que o investidor deixe o dinheiro a 8% ao ano nos Estados Unidos, que é um mercado seguro, do que aqui no Brasil. Então, em alguns mercados, principalmente no mercado financeiro, a gente sofre, sim, os impactos dessa condição desfavorável da macroeconomia internacional. Só que eu diria que 60% a 70% é o ambiente interno, né? Se a gente tiver um ambiente interno favorável para o crescimento econômico, o próprio empresário brasileiro, aquele que vai gerar emprego e renda, aquele que vai favorecer a população brasileira, ele vai tomar a iniciativa de investir mais e gerar mais emprego. Então, eu diria que o impacto tem um impacto, sim, mas ele não é maior do que o ambiente interno que hoje nós temos no Brasil. Conversamos com o economista Hugo Garbi. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Boa semana, até a próxima. Muito obrigado a todos, um bom domingo, uma boa semana. Boa semana, valeu. 10h30.